A paz do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, mediante essa doença que chegou e está se espalhando rapidamente pelo mundo. Mas não é porque estamos em casa que estamos impossibilitados de adorar ao nosso Senhor. Mediante a isso sugerido pelo pastor João Batista, da IEADERN em Ouro Branco, esse vídeo está sendo produzido. Nele, alguns jovens de várias cidades estarão cantando, orando, lendo a palavra e trazendo uma reflexão. Então, eu peço a todos que começaram a assistir esse vídeo que continue até o final, porque eu tenho certeza que Deus trará uma palavra para o seu coração. Deus nos abençoe. Pai do Senhor, irmãos, como sugerido pelo pastor que fosse feito um culto, convido você para orar junto comigo, dando início a esse trabalho. Senhor Deus soberano, de coração nós te louvamos e suplicamos para que a tua presença venha estar junto conosco, tocando e falando aos nossos corações. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que o Espírito Santo venha guiar cada coração, cada louvor, e que cada pessoa que venha falar alguma palavra seja inspirada pelo teu Espírito. Deus nos ajuda que nesses dias maus o Senhor venha nos sustentar, que a tua mão de misericórdia venha nos dar livramento, venha gerar alegria e esperança em nosso coração. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu gostaria de louvar a Deus com esse hino, de adorar Ele. E gostaria também que os irmãos meditassem na letra desse hino e juntamente comigo adorassem a Ele também, porque Ele é o único que é o digno de honra e de glória. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Pedro Henrique e eu irei ler uma palavra que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se os irmãos quiserem acompanhar, amém. Que diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar por esta palavra, amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa rica palavra que o Senhor tem nos entregue. Jesus, que nós possamos guardá-la na tábua dos nossos corações. Senhor, Tu sabes da nossa dependência, Tu sabes o quanto nós necessitamos sermos alimentados por Tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai, cada um em seu lar, meu Deus, cada família, Deus. Que o Senhor possa ficar conosco, nos abençoando e nos ajudando, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor novamente. A palavra que foi lida no versículo 14, ela diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos vivendo em dias difíceis, como eu falei no começo. E Deus, ele nos aconselha a sempre buscar a sua face, seja em momentos bons, seja em momentos ruins. Não é porque estamos em nossas casas que isso significa que não deveremos buscar ao Senhor. Um alerta para a igreja que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 42, foi que vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. E Jesus nos aconselha a vigiar e orar. Vigiar se remete a ficar atento, a prestar atenção, porque Jesus falou que a vinda do Filho do Homem, a sua vinda será como o piscar de olhos. Então nós devemos sempre estar atentos, porque não sabemos o dia e a hora que há de vir o nosso Senhor. Se nós soubéssemos o dia, ia ser muito fácil. Viveríamos a vida como quisesse e quando estivesse perto da vinda de Jesus, aí sim nos atentaríamos a nos ligar para as suas palavras e a viver a vida como Ele quer, a viver a vida no centro da sua vontade. Mas não sabemos nem o dia, nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Por isso Ele disse, vigiai. É certo que muitas pessoas, elas estão com medo, por causa que essa doença chegou ao mundo e muitas pessoas estão com medo. O medo faz pessoas tomarem algumas atitudes. Por exemplo, por medo algumas pessoas se trancaram em casa, por medo algumas pessoas começaram a cuidar mais da sua saúde, por medo algumas pessoas se isolaram do convívio social, por medo as pessoas tomam muitas atitudes. Mas uma coisa que, infelizmente, as pessoas deveriam temer, mas não temem, é o pecado. O pecado, a Bíblia vai tratar ele como uma doença. E uma doença terrível. Porque além de matar o nosso exterior, além de poder causar a nossa morte exterior, também causa a nossa morte interior. E a Bíblia vai dizendo em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. E por causa do pecado, muitas pessoas têm morrido. O pecado, diariamente, todos os dias, ele mata mais pessoas do que qualquer doença que você possa imaginar. O pecado, ele mata mais pessoas do que a dengue. O pecado, ele mata mais pessoas do que a AIDS. O pecado, ele mata mais pessoas do que o coronavírus. O pecado é uma doença terrível, uma doença mortal. Seria bom que temêssemos o pecado, assim como tememos essas doenças, essas pandemias. E
para essa tal doença chamada o pecado, foi nos dada a cura. O próprio Senhor Jesus, ele se entregou numa cruz, num madeiro, por cada um de nós. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que possa ter a vida eterna. E essa vida eterna que nos foi dada através de Jesus é uma vida eterna grátis. Ela é 0800. Cabe a cada pessoa tomar a sua decisão por sua própria vida. E Jesus disse que todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que nele crer ganhará a vida eterna. Mas não é crer de apenas eu acredito que Jesus existe ou eu acredito que Deus está no controle. Esse crer se remete a se entregar, dar a sua vida, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, agir como Jesus agiu. E voltando para o versículo 14, que foi lido no começo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus aqui ele está dizendo que o povo que se chama pelo nome dele deve se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face de Deus. Estamos em casa, como eu falei no começo. Mas não é porque nós estamos em casa que estamos impedidos de adorar ao Senhor. Não é porque estamos em casa que estamos impedidos de cantar louvores em seu nome. Não é porque estamos em casa que estamos impedidos de ler a Bíblia, de orar. Não. Mesmo em casa nós podemos fazer o nosso culto. Mesmo em casa nós podemos buscar ao Senhor. Mesmo em casa nós podemos se humilhar, orar, buscar a face do nosso Deus. Porque ele mesmo garantiu que quando nós fizéssemos isso, quando a gente começar a fazer isso, ele ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. É difícil, eu sei que é. Estamos vivendo momentos de lutas, momentos difíceis, mas é necessário nos voltar para o nosso Senhor, nos lembrar do nosso Criador, lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Não somente lembrar de Jesus quando tudo está bem, quando tudo está ok, quando tudo está indo do jeito que a gente quer, mas lembrar também de Jesus quando as coisas estão difíceis. Uma coisa que eu costumo dizer é: não deixe para lembrar de Jesus só quando o galo cantar. Porque como bem sabemos a história, Jesus estava para ser entregue para morrer por nós, e ele falou que as ovelhas iam ser dispersas quando o pastor fosse levado. Ele estava se referindo a si mesmo e aos seus discípulos. E Pedro ele se levantou e disse que ele não ia, ele ia com Jesus até o fim. Mas Jesus o advertiu dizendo que antes que o galo cantasse, ele o negaria. E Jesus foi levado preso e aconteceu de acordo com o que Jesus disse. O galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Então, não vamos nos lembrar de Jesus só quando as doenças vierem, não vamos lembrar só de Jesus quando o desemprego vier, não vamos lembrar de Jesus quando tudo estiver ruim, mas vamos sim sempre lembrar do nosso Senhor, sempre lembrar de Jesus e não lembrar dele apenas quando o galo cantar, porque se nós lembrarmos de Jesus apenas quando necessitarmos de algo, quando ganharmos esse algo, vamos esquecer novamente. É preciso viver uma vida contínua de adoração ao nosso Senhor. Não uma relação de pedido e receber. Não vou pedir e Deus vai me dar. Só vou adorar se Deus me dá. Só vou adorar se Ele me entregar o que eu estou recebendo. Não. Vemos muitos exemplos na Bíblia de quem apenas buscava por isso era a multidão. Sempre quando Jesus andava, tinha a multidão e os discípulos. E vemos que a multidão sempre estava atrás de receber, sempre estava atrás dos milagres. Teve uma vez que juntou muitas pessoas ao redor de Jesus, e ele falou que as pessoas estavam lá não para ouvir as suas palavras, mas sim porque elas estavam querendo receber o pão, porque souberam que Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Então essas pessoas estavam apenas atrás de saciar as suas próprias vontades, diferentemente dos discípulos, que sempre buscavam Jesus para receber entendimento, para receber palavra. Então que a gente sempre venha a ser como discípulo
e não como multidão. Irmãos, o negócio é sério. Mas, mediante toda essa situação, Deus ele já nos disse o que deveríamos fazer. Devemos orar, se humilhar, buscar a face do nosso Senhor, que Ele garantiu que ouviria dos céus, Ele perdoaria os nossos pecados e Ele sararia a nossa terra. Mesmo você daí de casa, você pode falar com Jesus. Você pode orar. Conte tudo para o Senhor. É Ele quem pode resolver tudo. Conte tudo para Jesus. É Ele quem irá te ouvir. Conte tudo para Jesus. É Ele quem chega com a solução. Então, meu querido irmão que ficou até aqui, ouvindo esse trabalho, esse culto que fizemos, que Deus possa lhe abençoar, que Ele possa ouvir as nossas orações e sarar a nossa terra. Então, Deus nos abençoe. Obrigado por ficar conosco. Amém. A paz do Senhor, sal da igreja com a paz do Senhor, aqui é Samuel e vamos orar a oração final. Senhor, abençoa este culto que foi feito caseiro, porque a gente não pode sair de casa por causa do coronavírus. Faça que essa pandemia acabe logo e a gente possa sair das nossas casas e ir para a igreja. Então, amém.